Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? Amiguinhos, hoje nós vamos começar nessa tela aqui. Hoje nós vamos falar só de Blueprint. Mas antes eu queria mostrar como a gente instala um plugin que eu usei no vídeo passado. Um plugin que é bem interessante, bem simples, de graça, mas bem interessante. Aqui a gente coloca aqui a gente coloca Read and Write. Vocês vão entender. Esse plugin aqui, ó. Esse plugin ele simplesmente lê e escreve em arquivos de texto, tá? É esse plugin que eu usei para a gente ler aquela planilha. Foi esse o plugin que eu usei, ok? Então aqui você vem, né? Isso aqui é a loja da Unreal, do Marketplace da Unreal. Você vem, instala aqui, escolhe a sua engine qual que é para você instalar. E aí depois você abre a sua engine. Só não esquece aqui, ó, plugins. E deixar habilitado aqui, tá? Que é isso daqui. Deixa habilitado ele, não esquece, tá bom? E é isso, esse é o plugin que nós estamos usando. Então vamos para Blueprint agora para mostrar umas coisas para vocês. Aqui a gente está com uma Blueprint vazia, né? Que eu quero hoje mostrar como é que eu estou lendo aquele arquivo, uma planilha, e como que a gente extrai as informações dela, tá? Planilha que vocês salvam em arquivo CSV, você consegue abrir em bloco de notas. Então a nossa aqui, abrindo em bloco de notas, ela fica assim, ó. Essa é aquele nosso DNA, lembra? Só que eu vou usar uma outra como exemplo, que é essa daqui. Então, eu escrevi simplesmente isso aqui é um teste, botando ponto e vírgulas. O ponto e vírgula significa que ele está numa segunda coluna, né? Nossa tabela aqui com duas colunas. Então, se você abrir num Excel, você vai ter, por exemplo, aqui tamanho do skip, você vai ter numa coluna e o 120 em outra coluna, tá? E a quebra de linha é só você estar indo em linhas diferentes da coluna. Então, só que esse nosso arquivo aqui, agora eu estou abrindo num bloco de notas qualquer. E aí, abrindo no bloco de notas, isso é arquivo CSV, tá? Você abrindo o arquivo, ele vai abrir assim no bloco de notas. E aí você vai, então agora vamos voltar para cá, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ler esses arquivos. Bora lá. Instalado aquele plugin, um dos nodes daquele plugin é o Read. Read File. Aqui. Aqui é o nosso Begin Play, ou seja, quando botar o ator na cena, o actor na cena, e a gente der um play, quando der um spawn no autor, a primeira coisa que ele vai fazer é usar esse Event Begin Play. Então vamos conectar aqui e ver como que funciona isso. Aqui, ó, eu criei um path, e no path, que é um path de string, ele está aqui chamando o nosso arquivo. Então aqui é o caminho dele e mais o nome do arquivo. Que é esse daqui. Estamos chamando esse, tá? Então aqui a gente conecta o path aqui. Agora ele já está lendo o arquivo. Então vamos ver o que ele está retornando aqui, que string que ele está retornando. Para isso a gente vai usar o print string. O print string é muito bom para debugar a cena, ver o que está acontecendo com o nosso game, é muito bom. Uma das coisas que eu recomendo é, se vocês quiserem, aqui ó, mudar a duração para 10 segundos. Aí fica mais tempo em tela, fica mais fácil de a gente ver. Então agora aqui a gente... Ok, deixa eu fechar aqui que também não precisa mais. E agora, então vamos ver esse valor, o que está acontecendo, o que está printando na tela esse valor aqui que a gente está puxando. O meu teste, que é esse que estava aberto, já está em cena aqui, que é ele aqui. Então vamos dar um play. Olha lá. Isto é um teste, tamanho do skip 120. Tudo dividido com ponto e vírgula, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então eu tenho isso é um teste, isso é um teste, quebra-linha, tamanho do skip 120. Tá? É isso que a gente tem naquela string. E é uma string só ali, hein? Ali é uma string só. Só que para eu extrair informações dessa tabela,
eu não quero uma string única. Eu quero quebrar ela em várias strings até eu conseguir chegar no valor que eu quero. E como que a gente vai fazer isso? A gente usa um node chamado pairs. Pairs into array. Tá? Esse node aqui, o que ele vai fazer? Eu vou entrar aqui com minha string, que é minha string única, certo? Só que eu quero dividir, já quero começar a dividir essa string. E lembra que eu falei para vocês, ó, a nossa string tá assim, ó. Tem essa linha, quebra a linha e vem para essa, certo? Então o jeito de eu dividir isso daqui em duas strings, a string de cima e a string de baixo, é o quê? Usar a quebra de linha como um divisor. Então, o que eu faço aqui no meu blueprint? Esse delimiter aqui, ele pede justamente o caractere que ele vai usar para dividir. E qual caractere que a gente vai usar? A quebra de linha. Então agora a gente quebrou essa linha, tá? Agora a gente tem um array com duas strings. Vamos dar aqui, para vocês entenderem, vamos dar um copy aqui. Esse node aqui, ele vai ler, dentro de um array, ele lê o index que está aqui. Então, a gente quebrou nosso array em duas partes, certo? A gente tem, então, tem index 0 e index 1 dentro do nosso array. Vamos ler o index 0 para ver como que está isso, como que ele está printando isso na tela? Bora lá. A informação que a gente tem que aparecer é isso é um teste, tá? Então bora, vamos dar um play. Isso é um teste. Vocês estão vendo que tem um monte de ponto e vírgula, eu já vou explicar o porquê. Mas isso aqui, isso é um teste. Então ele dividiu em dois arrays. Dividiu em duas strings, não dois arrays. Ele tem um array e que está dentro dele dividido em duas strings. Então vamos ver qual que é o index 1. O que tem printado no index 1? Vamos ver? É o quê? O tamanho do skip, ponto e vírgula, 120. Então agora aqui, vocês estão vendo? Então a gente conseguiu dividir com o parse into array, a gente conseguiu dividir em duas strings diferentes. Mas eu quero dividir mais do que duas. Eu quero dividir depois os elementos de dentro de cada string dessa. Bora lá. Vamos mexer de novo. Como que a gente vai fazer isso aqui? Tirar isso aqui. Aqui, como que eu leio, como que eu passo por todos os elementos de um array? Com for. Então a gente sai conectado aqui e põe um for aqui. For loop. Então aqui, esse for loop, ele está passando pelas duas strings que a gente tem ali. Uma string é essa aqui, isso é um teste, e a outra string é essa, tamanho do skip, ponto e vírgula 120. Então, vamos quebrar mais uma vez essa string? Como que a gente vai quebrar? De novo com pairs. Então, bora lá. Pairs. Certo? E aqui, eu vou ler esse pairs por aqui. Aqui, então, ele vai me pegar as duas strings que eu tenho, que estão vindo desse array, as duas strings, e ler uma, pelo loop ele vai ler uma e depois a outra. E agora, como que eu quero dividir isso? Usando ponto e vírgula. Ponto e vírgula, a gente vai dividir isso, tá? E agora eu vou botar, isso daqui é só uma variável de string, tá? Porque eu quero, nessa variável aqui, aqui. Então, eu quero dar um add para eu jogar os elementos na minha array. Certo? Então, bora lá.
como a gente está quebrando de novo, vamos ter que dar mais um for loop. Porque eu quero quebrar isso daqui de novo e ver todos os elementos que formaram esse nosso novo array com agora um delimitador que é o ponto e vírgula. Então vamos botar um for de novo. Colocamos um for de novo aqui, tá? E agora eu quero cada elemento desse adicionar nessa minha string myItems, certo? Depois que a gente faz isso, eu quero printar um elemento do myItems. Então, print de novo aqui, print string. E agora aqui, a gente dá um copy para a gente poder printar uma. Vou printar o 0. Então, ó, pela lógica que agora nós dividimos por ponto e vírgula, pela lógica, o 0 é a palavra isso. Vamos ver se está funcionando direitinho? Voltamos para cá. Agora vamos ver se está funcionando então. Dá um print. Isso. Tá vendo? Apareceu várias vezes por causa do nosso... Porque eu pluguei no lugar errado. Eu tenho que plugar aqui, ó. Tá? E não ali. Que aí, terminou de completar o loop, terminou de somar tudo. Minto. Botei errado de novo. Depois de completar, agora sim está certo. Porque eu vou passar, tenho que colocar um loop aqui. Esse loop vai ficar armazenando todos os elementos nesse meu array. E depois aqui, quando terminar, eu leio esse array com o índice que eu estou aqui. Então a gente já viu que o índice, o primeiro, é isso. Por quê? Ele pegou esse daqui, nosso array, lembra, ele dividiu no primeiro parse into array, no primeiro parse into array, ele dividiu em duas strings. Agora, no segundo parse, ele dividiu em palavras, né? Em palavras não, ele dividiu em outras strings que estão divididas em ponto e vírgula, certo? Então, o 0, o índice 0 vai ser esse, o 1 vai ser esse, o 2 vai ser esse, o 3 vai ser esse, o 4 vai ser esse, o 5 vai ser esse. Vamos extrair o 4 agora, para a gente ver se está certo mesmo, o que nós estamos falando. Então, voltamos para cá. Então, aqui vamos adicionar o índice 4. Tem que ser o índice 4, então, tem que ser tamanho do skip. Vamos lá? Se estiver tudo certo, tem que ser isso que ele tem que printar na tela. Vamos ver? Tamanho do skip. É nosso índice 4. Então, a gente tem um monte de sujeiras que eu coloquei de propósito. Mas eu quero extrair o elemento 120. Então, eu quero extrair esse elemento aqui. Tá? Como que a gente vai extrair? A gente vai extrair colocando o índice 5 aqui. Bora dar um play de novo. 120. Entendeu? Nessa tabela, então se a gente pega uma tabela, e nela a gente tem, de um lado, a gente tem as tags, do outro lado a gente tem os valores. Assim, usando aqui o array aqui como índice para separar, a gente consegue buscar o que é tag e o que é o nosso valor. Entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Esse vídeo não é muito longo, é um vídeo curto. Vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, por favor, isso ajuda bastante. Compartilha, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Se tiver dúvida, eu tento resolver a dúvida depois, ou pelo comentário, ou dependendo da dúvida, a gente cria um vídeo novo só para essa dúvida, tá bom? É isso, amiguinhos. Até mais.